Fala galera, Gabriel Moraes aqui, bem-vindos novamente. Hoje a gente vai falar aí sobre mais alguns setores dos fundos imobiliários. Então a gente vai falar sobre o setor educacional, hospitalar e hoteleiro, né? Esses três setores não são muito falados, né? Até porque não existem muitos fundos imobiliários aí desses setores. Mas é possível, né, que isso aí mude ao longo do tempo. Lá nos Estados Unidos, que é o mercado de comparação, a gente tem vários fundos imobiliários aí de setores variados, inclusive do setor médico, né? Que é um setor muito forte e é um setor aí que tem uma boa perspectiva para o longo prazo, né? Tanto empresas listadas em bolsa, né, do setor de medicina aí, quanto também fundos imobiliários. Só que hoje o mercado ele é ainda muito pequeno, né? Tem pouquíssimos fundos aí, mas é um tema interessante aí para a gente abordar. Essa questão do setor da educação e do setor hospitalar principalmente, tá? Então vamos lá, vamos começar essa história. Estou aqui na tela com vocês. Um primeiro ponto, né, foi isso justamente que eu falei, que são poucos fundos negociados na Bolsa de Valores, tá? E o que acontece, né, na verdade? Esses fundos aí, eles têm uma deficiência muito grande, né? E até porque eu acho que isso tudo é pela questão do Brasil mesmo, né? Da burocracia do Brasil e da dificuldade do setor privado aí no Brasil de fazer negócios. Então, assim, existe essa dificuldade legal de execução desses aluguéis, que é o segundo ponto que eu coloquei aqui, os aluguéis atrasados, caso eles existam, né? Porque quando a gente está falando aí, vamos falar de hospital, por exemplo, quando a gente está falando de hospital, a gente está falando de um monte de gente ali doente naquele hospital, né? Então tem idosos, pessoas incapacitadas aí fisicamente. Se esse inquilino, que é o hospital do fundo imobiliário, não pagar o aluguel, como é que você vai expulsar esse cara de lá? Se você expulsar esse cara de lá, o que você vai fazer com essas pessoas que estão doentes, né? Então a lei, ela protege muito esses inquilinos. Então, assim, se esses caras não pagam aluguel, vai ficar muito difícil para você, com certeza, para reaver isso aí, né? E daí, você sabe que a burocracia no país é muito grande. Até você entrar na justiça, né? A justiça conseguir liberar isso vai demorar muito tempo e isso vai ser dinheiro aí que com certeza vai ser perdido no meio do caminho. E isso aí também vale para o setor educacional, tá? Eu botei os dois setores juntos aqui porque eles têm mais ou menos aí a mesma abordagem, né? Os mesmos riscos, entre aspas, aí, do fundo imobiliário especificamente. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar também, esse segundo, só para voltar aqui para a gente não se perder, esse segundo ponto da dificuldade legal de executar esses aluguéis atrasados ou até mesmo despachar inquilino, esse ponto é muito complicado, tanto no hospitalar quanto no educacional também, porque no educacional você tem várias pessoas, vários alunos estudando ali, de repente, naquela universidade, né? E como é que você vai terminar com a universidade de uma vez? Às vezes, aquela universidade ali é a única naquela região, naquela cidade, ou, sei lá, tem pouquíssimas universidades privadas ali nessa determinada área. E daí você vai tirar todos esses alunos dessa universidade. Isso pode ser problemático, isso pode inclusive acarretar em problemas aí ao redor, né, da onde está esse fundo imobiliário. Então, assim, muita coisa tem que ser levada em consideração aqui nesse tipo de fundo, tanto no hospitalar quanto do educacional. E esse terceiro ponto que eu coloquei aqui, né, pelo menos no cenário de hoje que a gente está vivendo, é um ponto crucial, porque eu não invisto nesse tipo de fundo, pelo menos ainda, e eu vou explicar por quê. Porque eu ainda não invisto nesse tipo de fundo. Então esse terceiro ponto aqui é muita dependência do inquilino, né? Vocês podem ver, uma faculdade ou um hospital, você tem um inquilino. Ou é a faculdade ou é o hospital, né? Não tem como você ter vários hospitais dentro do mesmo imóvel, né? Isso aí seria impossível. Mesma coisa com faculdade, né? Muito difícil. Então assim, você tem essa dependência. A faculdade até que teria uma certa flexibilidade, mas de uma forma geral não é o que a gente vê em fundos imobiliários. Então, se esse inquilino ele tiver um problema operacional, e aí eu estou falando, por exemplo, da faculdade, tem um problema operacional, um problema de caixa, né? Alguma corrupção na empresa, qualquer tipo de problema, lógico que o fundo imobiliário aí vai ficar na mão, né? Porque como é que você vai fazer se você só tem esse inquilino? Se esse cara não pagar, você vai fazer o quê? Você vai expulsar esse cara? Se você expulsar esse cara, como é que você vai repor, né, o teu imóvel todo que você tem lá, que está
nas mãos lá do setor educacional, né, dessa faculdade, por exemplo, como é que você vai repor esse cara? É muito difícil, muito complicado, né? Então tem essa dependência muito grande, o que, de uma certa forma, muda o poder de barganha para a mão de quem está alugando. E você nunca quer ter isso em fundo imobiliário. Você quer ter sempre o poder de barganhar ali os aluguéis, ou seja, os inquilinos, eles têm que precisar do seu imóvel, né? E como é que você vai tentar não garantir, mas jogar esse jogo a seu favor, né? Você vai ter um imóvel super bem localizado, né? Esse é o primeiro ponto aí, tá? Então, assim, tem essa dependência muito grande e tem essa dificuldade legal, tá bom? Outro ponto é a dificuldade de repor o inquilino. E aí eu estou falando pelo imóvel especificamente, né? Porque o imóvel que é alugado para o hospital, né, a gente vai ver isso, mas que é alugado para o hospital ou para o fundo de faculdade, ele é um imóvel tão diferente, tão específico, né, para aquilo ali, que vai ser muito difícil você arrumar um inquilino que precise daquele imóvel, a não ser que seja um outro hospital ou uma outra faculdade, né? Só que assim, você está estreitando o seu campo de possibilidades de inquilino de uma maneira muito agressiva. Por exemplo, numa laje corporativa da vida na Faria Lima, tranquilo se uma empresa sai, né? Se uma empresa sai do escritório, você consegue repor isso aí até com uma certa agilidade, né? Porque as empresas são mais ou menos parecidas. Precisa do escritório, precisa dos computadores, né? Essa coisa toda. Agora, um hospital, né? A dinâmica é um pouco diferente do imóvel. Os corredores têm que ser mais largos, né? Tem que ter uma separação por alas. Isso acontece um pouco também na faculdade, né? Então, enfim, o imóvel mesmo, ele não foi feito para ser uma laje corporativa ou um imóvel comercial de rua. Ele foi feito justamente para ser uma escola ou uma faculdade e, no caso aí do setor hospitalar, um hospital, tá? Então, essa reposição, pelo fato da especificidade do imóvel, é muito complicada, gente, tá? Isso é mais um motivo aí que me faz eu ficar longe desse tipo de fundo, pelo menos no momento aí que a gente está vivendo, tá bom? E o último ponto aqui, né, é que os gestores precisam se atentar aos detalhes do contrato de alocação, tá? Então, precisa que o contrato esteja muito bem elaborado para tentar proteger o cotista o máximo possível aí dentro do contexto de fundos imobiliários, tá? Então, como tem muitas coisas burocráticas, né, de legislação, vai ficar muito mais difícil para você, investidor, colocar o seu dinheiro nesse tipo de fundo, tá? E aí você vai ficar mais a cargo mesmo aí do gestor, do cara que está à frente do fundo imobiliário. Eu só falei que eu não invisto ainda, né? E eu vou mostrar esses fundos aqui para vocês agora. Eu falei que eu não invisto por quê? Não é porque eu não gosto do setor de educação ou porque eu não gosto do setor hospitalar. Muito pelo contrário. Eu acho que a educação no Brasil é tão precária, né? Tem tanta gente querendo estudar, querendo fazer faculdade. Eu acho que tem uma margem de crescimento aí muito grande. E do hospitalar nem se fala, né, gente? A gente viu isso aí, tá vendo com o coronavírus. Então, assim, a gente sabe que o nosso sistema de saúde ele é precário também. Então são dois setores que, na verdade, eles têm muita margem para crescer, né? Eles têm margem para crescimento. Só que os fundos imobiliários que existem hoje, eles não são bons, tá? Eles são monoimóveis e monoinquilino, né? Só tem um imóvel e um inquilino. Isso torna o fundo imobiliário extremamente perigoso, tá? Então é por isso que eu não gosto. Agora, se vier a surgir um fundo de hospitais, né, que tem um monte de hospital alugado para o Barradó, alugado para outra rede de hospital, por exemplo, e aí você tem 10, 15 imóveis que estão alugados para hospitais, aí sim eu acho que pode fazer sentido começar a pensar nessa classe de ativo, tá? Isso é a mesma coisa para o educacional. Se tiver várias faculdades, alguma coisa assim do tipo, tá? Aí vai ser algo que eu vou começar a olhar com mais carinho, principalmente no hospitalar. Do educacional, eu vou ter que ver muito bem, né, no futuro como é que vai ser isso, porque a gente está tendo esse movimento agora de EAD, né, de ensino à distância, então eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, tá? Então eu já teria um pé atrás com esse tipo de situação, tá? Então, assim, para me expor hoje a esses dois setores, eu prefiro ir para ações, né, para empresas. Então, empresas aí do setor de seguro ou do setor propriamente médico aí, né? Aí tem Notre Dame, tem Fleury, tem Sul América, enfim, tem várias empresas, né? Isso aqui não é recomendação, mas são algumas empresas do setor de saúde. E no educacional a gente tem a Cogna e a Estácio de Sá, né? As duas empresas também listadas em bolsa, tá?
Então eu acho que seria uma alternativa melhor aí nesse sentido do que fundos imobiliários, pelo menos aí no curto, médio prazo, e o passado até hoje mostra isso aí pra gente. Bem, galera, eu tô aqui com o FAED 11, né, que é o fundo imobiliário aí, Anhanguera Educacional, né. Então esse fundo, ele é um dos poucos aí, eu acho que ele é o único, se eu não me engano, né, eu acho que tem mais um, eu não lembro direito, mas que é do setor de educação, né. Então vamos dar uma olhada, uma analisada aqui nesse fundo e entender o que é isso, né, e por que eu não gosto também desse tipo aí de ativo, tá? Vamos lá. Primeiro, né, a liquidez aqui de 474 negociações. É uma liquidez baixa, né, gente? Eu vou abrir aqui para vocês, vou pegar um KNRI 11, por exemplo, só para a gente comparar a liquidez. Vocês podem ver que é uma liquidez muito baixa. Isso aí já é um fator que eu não gosto, né, na hora de investir em fundos imobiliários. Então, olha só. Olha o KNRI, 30.872 negociações por dia, e aqui, enquanto o FAED, 474. Então, se você quiser entrar com uma posição maior, ou mesmo você quer se desfazer desse ativo, vai ser muito complicado, né? Olha só, quão pouco esse fundo é negociado, tá? Então, vamos lá. Aí aqui vale ressaltar, né, que a gestão é passiva, então comprou o imóvel lá, vai deixar o imóvel lá, não vai ficar vendendo, querendo fazer troca, nem nada disso, né? Uma gestão passiva, e com isso, a taxa de administração ela é muito baixa, né? Vocês podem ver aqui que é de 0,30% ao ano, então uma taxa muito baixa quando você compara com outros ativos aí de gestão ativa. E aí, gente, que tá o tema, né? A grande discussão. O que adianta você ter uma taxa de administração baixa se o fundo está correndo alto risco, né? Se é um fundo muito mais arriscado, né? Então eu prefiro pagar meus 1% lá de taxa, 1,10%, que seja, do que pagar 0,30% num ativo super arriscado. Não adianta a taxa ser baixa se o fundo está correndo um risco muito grande e de repente aí vai te prejudicar muito no futuro, tá? Então não fica com esse medo aí também, em fundos imobiliários especificamente, de pagar essas taxas. Até porque, se você tivesse uma imobiliária, se você estivesse gerindo seus próprios imóveis, você ia perceber que esse custo administrativo de 1% aí, que geralmente é o que roda os fundos imobiliários, é um custo até muito baixo pelo trabalho que o gestor faz para você, tá? Então não fica muito ancorado nessa história de só pegar fundo imobiliário porque a taxa de administração é baixa, porque com certeza se for baixa, primeiro a gestão é passiva, há uma grande chance do imóvel ser monoativo, né? Só ter um imóvel, e monoinquilino também, tá? Então a taxa é baixa, mas o risco é maior. Isso aí que eu queria que vocês entendessem na hora que vocês fossem avaliar um fundo imobiliário. Bem, isso aqui não tem como negar, né? Assim como nas agências bancárias, tá? A gente tem uma curva aí de dividendo por cota crescente. Desde 2010 lá, até hoje aqui, ó, eu vou excluir esse mês aqui de abril, né, que foi o coronavírus, então uma situação muito atípica, mas de uma forma geral você vê que tem um crescimento aqui, tem um reajuste desse aluguel, né, e foi pago aí todos os rendimentos aí nesse período, né, então é óbvio que esse investimento foi pago, né, não teve calote aqui, tá, então isso é uma coisa boa, só que você correu um risco muito grande, porque você tem fundos imobiliários muito maiores e muito mais conservadores, que também pagaram todos os meses o rendimento, né? Que não deixaram de pagar, que não ficaram inadimplentes, tá? Então isso aqui não é motivo único, exclusivo para você investir no fundo imobiliário. Tanto que agora que a gente teve um momento muito atípico, né? Que afetou praticamente todos os fundos, a gente teve também uma redução aqui bem drástica, ó, do rendimento por cota, tá? Então, não quer dizer que ele está imune também, só porque ele é um fundo educacional, tá? O ponto positivo aqui é esse, né, que pagou e pagou crescente, e também que ele é um fundo antigo aí desde 2010, então a gente tem um bom histórico aí para avaliar. E aí são basicamente aí 3 ativos, né? Eu falei que esse fundo era mono, mas ele na verdade não é mono ativo, ele é mono inquilino, né? Porque ele aluga aí para essa faculdade Anhanguera, não sei como é que fala. Então são esses 3 imóveis aqui. Só por curiosidade, eu vou pegar esse endereço aqui, tá? De forma aleatória mesmo, peguei o primeiro, só para a gente ver aí como é que é o imóvel, tá? Só por questão de curiosidade mesmo. Então eu vou abrir aqui no Google, vou colocar
Vamos ver se a gente consegue acessar isso aqui. Bem, o bonequinho ele não está conseguindo nem entrar aqui, né? Vamos ver se ele entra na rua. Aqui entrou. Bem, aqui está o imóvel, né? Eu, sinceramente, eu não conheço esse lugar aqui. Se vocês conhecerem esse lugar aqui de São Paulo, vocês podem falar um pouco melhor do que eu, tá? Mas como não é uma região aí central da cidade de São Paulo, eu particularmente aí ficaria com o pé atrás com certeza com esse imóvel, tá? Então Leme, né? Eu não sei onde é isso. Se vocês souberem, vocês podem me falar. Mas aparentemente aqui é interior de São Paulo, né? Então assim, não é um lugar ideal para você ter um imóvel. A gente já conversou sobre isso. A gente já falou aqui que os lugares ideais são bairros nobres de cidades grandes ou regiões centrais, principalmente São Paulo, né? Que aqui não é o caso, né? Não é uma região aí central de São Paulo, tá? São Paulo e em segundo plano Rio de Janeiro também, dependendo do tipo de imóvel, né? Então assim, uma situação complicada, né, gente? Por mais que tenha 3 imóveis aqui, o inquilino é a instituição educacional Anhanguera. Então assim, monoinquilino ainda é pior do que monoativo. Você pode ter um monoativo, um prédio, mas vários inquilinos. Um shopping, por exemplo, com vários inquilinos, 300 inquilinos. Agora, você pode até ter 3 imóveis, mas se você tem um inquilino, o risco é muito alto, tá bom? Bem, estou aqui com um segundo ativo, agora falando do hospitalar, né? Que é o HCRI 11, né? Que é o Hospital da Criança aí, um fundo muito antigo, muito conhecido aí da Bolsa de Valores. Mesmo problema, né, gente? Olha só, 605 negociações por dia. Pô, isso é liquidez? Isso não é liquidez, né? Não dá para investir num negócio com 605 negociações por dia. Você vai querer sair aí, não vai dar para você, tá? Dividendo atual aí de 0,65%, né? Já precificando esse risco, então muito acima da média dos fundos de tijolo. E mais um detalhe que eu não falei, né? Não falei no outro, mas posso falar aqui. Olha o tamanho do patrimônio líquido, né? 58 milhões, que é o que vale o imóvel aí, estimado, né? Então um patrimônio aí muito, muito pequeno mesmo. E aqui a gente vê um valor patrimonial também aí de 291 contra uma cota aí de 395, né, gente? Olha a discrepância desse valor patrimonial em relação ao que o imóvel está valendo aí na bolsa, né? Então tem uma discrepância muito grande. E aqui, gestão passiva, né? Igual o Anhanguera lá, o educacional. E aqui uma taxa de 2% sobre o rendimento líquido mensal. Isso aqui é algo que você dificilmente vai ver hoje em dia, né, nos fundos imobiliários. Hoje em dia você vai ver essa taxa de administração cobrada em cima aí do patrimônio líquido, né, do valor de mercado talvez aí do fundo, tá? Então isso aqui é uma coisa aí antiga, 2% sobre o rendimento líquido mensal. Eu acho que isso aqui não faz sentido nenhum, né? Eu acho que essa é uma taxa que, embora assim, obriga meio que o gestor a pagar rendimento, você está tirando 2% do seu ganha-pão ali, né? Do negócio que bota dinheiro no teu bolso. Então é um negócio bem esquisito aí desse fundo imobiliário. Aqui, né, a mesma coisa lá do Anhanguera, então tem uma certa evolução aqui dos rendimentos pagos, né? Pagou todos os meses, todos os períodos, então não teve problema de inadimplência, né? O que é uma coisa boa, fundo muito antigo aqui, ó, 2009. Inclusive agora aqui, durante o coronavírus, pagou rendimentos, né? O fundo está lá, firme e forte aí pagando rendimentos, né? Só que eu quero puxar um ponto aqui para vocês muito interessante, que vai ser o imóvel. Primeiro ponto, um imóvel super negativo. A gente já falou sobre isso aqui, né? A gente quer evitar esse tipo de fundo. E aí, o Hospital da Criança, gente, eu vou aqui com vocês no endereço para vocês verem que tipo de imóvel vocês vão comprar. Então, gente, eu entrei aqui no mapa, né, do Hospital da Criança, do fundo imobiliário, para a gente ver aí esse imóvel, né? Então vamos lá, já não é um lugar aqui tão bom assim, né? Eu para ser sincero, não conheço muito bem essa parte de São Paulo, então fica difícil eu falar se essa parte é boa, é ruim, Jabaquara, Jardim Oriental, por aqui. Eu sinceramente eu não sei, tá? Se você quiser pesquisar sobre bairro, você não sabe, assim como eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, então eu não conheço tão bem as partes dos outros bairros aí de São Paulo. Mas se eu quisesse procurar isso aqui a fundo, eu ia colocar aqui Jardim Oriental
São Paulo é um bom bairro? Para ver a opinião das pessoas, tá? Essa é uma maneira que você pode fazer aí e pesquisar um pouco sobre isso, tá? Então você vai clicar aí, vai ter as avaliações das pessoas e tal. É uma maneira aí que dá para fazer, né? Se você conhecer alguém da cidade de São Paulo, provavelmente você conhece, ou você mora em São Paulo, aí também você pode perguntar para tirar dúvidas sobre a região, se a região é uma região boa, tá? Eu vou clicar aqui para a gente ver esse imóvel. Olha o imóvel que você está comprando, tá? Esse é o imóvel que você está comprando. Você quer comprar esse imóvel? Você quer ser sócio desse imóvel exclusivamente? Eu, de cara, olhando, te digo que não, tá? Eu não quero, né? Eu prefiro comprar um imóvel na Paulista, eu prefiro comprar um imóvel na Faria Lima, né? Ou no centro ali de São Paulo, de repente, né? Se for o caso, o fundo imobiliário tenha vários imóveis. Mas esse tipo de imóvel, essa construção aqui, gente, ainda mais alugada por um único inquilino, eu tô fora, tá? Eu não quero. Tem gente que gosta, eu não quero. Agora, se tivesse vários hospitais desse num fundo imobiliário, então 10 hospitais diferentes espalhados pelo Brasil, aí eu acho que seria muito mais interessante, tá bom? Então é isso sobre fundo de hospital e educacional. A gente vai falar agora sobre o setor hoteleiro, tá? Então o setor hoteleiro, eu já estou até com um gráfico aberto aqui do HTMX, que é um fundo imobiliário aí de hotel, ele vai cair na mesma história aí dos fundos imobiliários educacionais e hospitalares, né? Então tem pouquíssimos fundos, tá? O HTMX é o maior aí, mais conhecido fundo imobiliário de hotéis. E aí, gente, olha só isso aqui. Olha só a alta que teve aqui. E depois olha a queda. Isso aqui é queda, gente. Isso aqui é queda de ação, de small cap, de beta alta, de alta volatilidade, né? Olha só a volatilidade disso aqui. E aí a gente está falando desde 2007 até hoje, a cota não se mexeu, né? A cota não teve valorização. Falando especificamente desse fundo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas especificamente o que ele faz ele compra esses quartos aí de hotel, né? Vários hotéis diferentes. E aí ele aluga esses hotéis e ele também vende para ganhar dinheiro, fazer ganho de capital, tá? Basicamente é isso. E bem, eu tô aqui na página que eu separei para vocês para falar sobre esse assunto, né? Sobre o setor hoteleiro, tá? Então o primeiro ponto lá já falei, poucos fundos, né? Agora, o que o setor hoteleiro é e por que eu não gosto dele, né? Ele é um setor que é altamente suscetível a bolhas imobiliárias, tá? Então, foi aquilo ali que eu mostrei para vocês agora no gráfico. Subiu muito, muita gente comprando, hotel, vai valorizar, tudo de bom. E aí vem a crise imobiliária, sofre. A gente sabe que o custo para manter quartos de hotel, esse tipo de coisa é muito alto, né? Então tem vários funcionários no hotel, é um custo alto. É um negócio muito complicado, né? De margens baixas geralmente. E eu, assim, cara, se tem um setor que eu não gosto mesmo, assim, de fundos imobiliários, é o setor hoteleiro, tá, gente? Tanto que você pode ver lá a volatilidade. Cara, se eu for para correr esse tipo de volatilidade em fundo imobiliário, eu não vou ir para um fundo imobiliário de hotel, né? Eu vou comprar aí ações de construtora, por exemplo, que vai me dar tem pelo menos, né, um potencial de retorno muito maior do que um fundo aí imobiliário de hotel, tá? Então, é um ponto aí para vocês. Outro ponto, atividades econômicas da cidade, né? A gente sabe, eu já falei isso aqui para vocês, no Rio de Janeiro, né? Nessa crise imobiliária, crise do Brasil mesmo como um todo, né? Porque pegou muito o setor imobiliário, o Rio de Janeiro ele foi muito afetado. E aí a gente teve vários hotéis aí que pararam as obras, né? Teve hotéis que estão até hoje aí com problemas de caixa, né? Porque não tem gente viajando e querendo se hospedar aqui no Rio de Janeiro e pagando muito caro, né? Pelo menos até agora o cenário de coronavírus é um cenário totalmente diferente, mas até antes disso, né, vinha até que melhorando, mas de uma forma geral, isso aí é um setor muito delicado, você precisa preencher esses quartos, né, você precisa ter muita gente chegando no hotel para preencher os quartos, para fazer que o investimento possa valer a pena, né, você possa arcar com os custos do hotel, que são custos muito altos, né? Então a economia da cidade tem que estar bombando, né? O país tem que estar bombando, a economia tem que estar bombando, então são uma série de fatores que tem que estar muito bem alinhados para que você possa ganhar dinheiro.
E eu não quero ficar contando com isso para ganhar dinheiro aí com fundos imobiliários, né? Eu quero uma coisa aí mais conservadora e um pouco mais estável, o que não é o caso aqui do setor de hotéis, tá? Outro ponto aí, as atividades, né, do próprio hotel, porque o fundo imobiliário ele não é dono do hotel inteiro, então ele divide o risco do hotel com outros players do setor hoteleiro, né? Então outras redes de hotel, por exemplo, vão ter participação aí nesse imóvel, tá? Então assim, vai depender de como esses caras vão trabalhar aí esse operacional, né, junto com o fundo imobiliário, que vai ditar as regras do jogo, né? Isso é perigoso, porque você está lidando aí com um terceiro, né, com terceiros para que o negócio possa rodar. Já não depende muito mais de você na decisão aí de investimento, né, de gestão aí do ativo. As receitas sofrem sazonalidade, então, obviamente, final de ano ou datas comemorativas, você vai ter um aumento aí dessa receita desses turistas indo aí para o hotel. E aí, quando não for verão, de repente no inverno, né, ou no outono, alguma coisa assim, a maior parte do ano mesmo, na verdade, quando não for uma época de comemorações, ou final de ano, férias, você vai ter uma vacância maior aí desses imóveis, né, o que vai afetar bastante a renda do fundo, né? Então a renda vai se tornar bastante volátil, o que não é nada bom aí também para fundos imobiliários, né? Não é o objetivo. Os custos altos aí que eu já falei, né? Hotel, cara, para quem conhece o setor hoteleiro sabe o que eu tô falando, os custos são altíssimos, né? Todos os custos são altíssimos, principalmente com manutenção e funcionários, tá bom? E aí, só para ilustrar aqui o que eu tô falando, né? Vamos lá. Aqui a liquidez, né? Uma liquidez aí maior do que dos outros dois, mas mesmo assim nem se compara aos fundos multiativos que a gente tem na bolsa, né? Dividendo zerado no coronavírus, claro que está zerado, dividendo, vai pagar dividendo como? Se as pessoas não estão conseguindo viajar, né? Então, dividendo zerado, patrimônio líquido aí de 180 milhões, razoável, mas nem perto aí dos maiores. Tem um deságio, né? O valor patrimonial está em R$145 e o valor aí da cota do mercado está R$109,45, né? Então já estão precificando esse risco que eu estou falando para vocês. Aqui a gestão é ativa com uma taxa de 0,50%, tem uma taxa de administração aqui, né? Uma taxa de administração, uma taxa de gerenciamento e uma taxa de consultoria. Então são 3 taxas. E aqui pouco importa, tá, gente? A nomenclatura dessas taxas. O que importa é que isso aqui dá 1%, que é em linha aí com a gestão ativa do mercado, né? A linha que é praticada mais ou menos aí, tá bom? Isso aqui está em linha, né? Só que tem a taxa de performance aqui, ó, de 20% sobre o lucro da venda dos imóveis. Eu acho isso aqui, a taxa de 20%, ela não é nem tão absurda assim, tá? O que é absurdo é que no lucro da venda dos imóveis, cara, se o cara ele se prontificou a fazer isso, por que ele está cobrando uma taxa em cima disso? Não faz sentido nenhum. Faz sentido para você? Para mim não faz sentido. Se isso fosse taxa de performance acima do IFIX, eu entenderia. Agora, no lucro da venda dos imóveis, isso aqui só me diz que o cara está querendo ganhar dinheiro aí a mais. E isso aí, para mim, mostra uma gestão que, eu não sei, eu não investiria, tá, gente? Eu não quero ficar falando mal aqui da gestão nem nada disso, mas isso aí para mim é preocupante, tá bom? Então, se fosse sobre o IFIX, eu entenderia, tem fundos assim, mas sobre o lucro da venda dos imóveis, sem sentido nenhum na minha visão. E agora, aqui é o bicho, né, cara? Olha só esse gráfico de dividendos. Olha que calor que o cara passa. Todos os pontos que eu falei para vocês estão ilustrados aqui nesse gráfico. Olha só. Começa lá em 2009, tá um fundo antigo, tá, beleza. E aí vem a bolha imobiliária, né? Vem distribuindo, hotel, dá muito dinheiro. Olha só quanto chegou essa rentabilidade aqui, né? Então aqui deve ter vendido muitos quartos aí, muitos imóveis, né? Isso aí voltou para a mão do cotista, né? Mas aí, minha gente, vem crise imobiliária, né? Sazonalidade e tudo mais. E olha só, olha como é que o fundo de hotel é suscetível à sazonalidade. Olha no topo da crise, onde veio o rendimento, gente. Olha só isso aqui. 0,38 centavos por cota, muito pouco, né? Olha quanto caiu em relação lá ao IPO, e hoje aí também pagando bem pouquinho em relação ao que já pagou outrora, né? Então durante 11 anos o fundo só caiu o seu rendimento, né? Extremamente preocupante, setor aí que se for monativo, multiativo, não importa, é um setor que eu não invisto de maneira nenhuma, tá? Não invisto. E aí tem, né, 23 ativos e tudo mais, tudo em São Paulo aqui.
Não adianta ter 23 ativos, não adianta. Isso aqui, nesse caso aqui, não adianta. Tá? Isso aqui, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, está suscetível a uma alta volatilidade que não compensa o risco. Tá bom, galera? Então, é isso aí no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Que possa ter esclarecido aí alguns pontos sobre esses setores, tá? Então, só para dar uma recapitulada, eu acho que o hospital ele tem um futuro promissor, né? Se novos fundos imobiliários aí surgirem, né? Com uma nova dinâmica, com um novo approach, eu acho que isso aí pode ser possível, pode ser um investimento interessante que daí de repente pode caber na carteira do investidor, mas do jeito que está hoje, nem pensar. Monoinquilino, monativo, nem pensar. Educacional, tenho sérias dúvidas do futuro disso, pela questão da educação à distância, então para esse tipo de investimento prefiro focar em ações. E fundo de hotel, nem pensar em nenhuma circunstância, na minha opinião. Eu não invisto, é isso que eu estou fazendo. Isso aqui não é recomendação, mas essa é a minha visão. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima e fiquem com Deus.